Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Box de Negócios. E hoje a gente tem uma entrevista maravilhosa, né, com os empresários aí de um assunto bem diferente, pelo menos para mim, é uma coisa bem nova, né, Rodrigo? Apresenta o pessoal para gente. Fala galera, primeira coisa, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Luiz, obrigado, Rogério, pela participação. E a gente quer, de forma mais descontraída do planeta, o possível, conhecer vocês, certo? Então, Legal. vou começar aí chamando o Rogério. Rô, quem é você, cara? Bom, meu nome é Rogério Marques, eu tenho 46 anos, já trabalho com áudio há mais ou menos, sei lá, uns 16 anos, 15, 16 anos. Eu vim de uma outra profissão, eu trabalhei, minha formação inicial é de processamento de dados, fui programador, depois trabalhei em instituição financeira, até que eu resolvi que, na verdade, eu precisava fazer uma coisa que estava no meu coração e na minha alma, que era mexer com áudio. Quero mexer no equalizador, no compressor, no reverb e mixar som, que era realmente uma coisa que eu gostava, sempre tive curiosidade desde criança, sempre mexi em equipamento desde criança, amplificador, pedalzinho de guitarra, gravadores, gravei muita fita cassete, fazendo cópia de disco de vinil. E depois de tudo isso aí, quando resolvi, de fato, entrar nesse mundo do áudio de verdade, eu arrisquei tudo na minha vida e falei, vou para a Inglaterra que eu vou estudar áudio, e aí eu vou voltar com uma baita formação, e aí eu vou arrumar um emprego numa produtora muito legal, e eu fui para a Inglaterra. E quando cheguei lá, eu percebi que nem o ticket do metrô eu estava entendendo o que o cara estava falando, quanto custava. E quanto mais fazer um curso cheio de coisas complexas relacionadas com eletricidade, física e coisas assim, acústica. E acabei passando esse tempo lá, assim, um aninho, de uma outra forma, acabei aprendendo a falar um inglês mais razoável. E quando voltei para cá, acabei caindo numa escola de áudio, que é uma escola, era muito renomada na época, ou acho que hoje em dia nem tanto, porque acho que esse conhecimento acabou sendo difundido de várias formas, assim, do jeito que ele é difundido. Mas foi muito legal, eu aprendi bastante com o curso, trabalhei na escola depois como monitor, então acompanhava os alunos, também aprendi bastante lá, e depois comecei a fazer trabalhos freelancers, assim, comecei em bar de noite, perdão, em bar à noite, fazendo som para banda, e depois, eventualmente, fui conhecendo pessoas e acabei fazendo trabalhos, assim, de freela em outras produtoras, até que eu conheci o Luiz. Na internet eu achei o site da Jukebox e mandei um currículo meu para lá, e foi muito legal, porque essa época eu mandava currículo para várias produtoras, eu passava às vezes o dia inteiro procurando produtora na internet, e naquela época ainda não era a internet não tinha esse poder, não era tão simples de achar assim as produtoras, talvez eu também não soubesse procurar direito, aí juntaram essas duas coisas, e na verdade o Luiz foi um cara fundamental na minha vida, porque foi o único cara de todas as produtoras que eu mandei e-mail que me respondeu o e-mail. Pô, aquilo me deu uma satisfação danada, tipo, sei lá, 2, 3 dias depois eu vejo um e-mail assim, e olha, o cara me respondeu. Aí o Luiz falava, pô, Rogério, legal o seu currículo, infelizmente a gente não tem aqui um espaço, mas havendo necessidade eu vou entrar em contato. E aquilo me deu uma esperança. Eu falei, pô, quem sabe, né? Alguém respondeu o meu currículo e passou um tempinho, aconteceu, o Luiz me ligou e falou, meu, estamos precisando de um cara aqui, quer vir bater a cabeça aqui com a gente? Aí eu falei, agora, vamos embora. E assim eu comecei lá na Juc, em meados, acho que de 2006, mais ou menos, então já faz aí mais ou menos uma década e meia, e, puta, lá eu cresci pra caramba, foi lá que eu realmente aprendi, cheguei lá, os caras já eram monstros do negócio, e foi ótimo porque realmente aprendi de verdade, né? Porque a gente sempre ouve essa máxima de que a gente vai lá, estuda, faz faculdade, não sei o quê, mas você aprende as coisas na verdade, a hora que você tem que enfiar a mão na massa e
apertar o botãozinho de verdade, né? E foi mais ou menos assim que aconteceu. Nossa, sensacional, sensacional. Legal. E, bom, vamos aproveitar então e já puxar o gancho aí, grande Luiz. Quem é Luiz? E já emenda também aí falando sobre a empresa, qual foi a ideia, de onde se criou isso. Manda bala. Meu nome é Luiz Macedo, eu sou músico. Acho que não precisamos perder tanto tempo assim na questão da formação, mas no que tem sentido, acho que do que vocês estão colocando. Eu comecei a Jukebox em 1995, eu já tinha trabalhado alguns anos já em outras produtoras e trabalhado sozinho, e aí comecei a pegar trabalhos maiores. Eu fui um dos compositores das músicas do Castelo Rá-Tim-Bum, e depois disso também consegui um job com a Folha de São Paulo, eu ainda trabalhando na minha casa, e no tamanho que a coisa foi crescendo muito rapidamente, eu me vi na necessidade de montar uma produtora. Eu venho de uma coisa de ser músico de baile, música de orquestra, músico de casamento e bandas, Heartbreakers, que eu tinha tocado na época, mas assim, a coisa que mais realmente me agradava era a trilha sonora, é a música usada como um veículo para emoções, um veículo para acompanhar uma imagem, para causar, né? Isso sempre me atraiu muito mais do que a música, a performance da música ao vivo. Então, nesse sentido, a produtora foi onde de verdade eu me realizei, assim. Mas o lado empresarial sempre foi a coisa mais chata de todas. Sempre foi, precisa fazer isso para você ter o trabalho, você precisa saber administrar, você precisa saber cuidar das contas, você precisa ter um lastro, você precisa ter espaço, nome, você precisa saber se apresentar, você precisa saber ter um logo, você entra numa série de coisas assim que como músico eu nem imaginava. E realmente não dá nem para dizer que foi a parte mais legal, né? Porque como músico, de qualquer forma, o lance é sempre você estar em contato com a matéria sonora em si, né? E não com as planilhas, né? Mesmo que eventualmente você tenha que fazer planilha com as músicas que você colocou num filme. Mas é isso, a gente fica... acho que até por causa dessa nossa natureza, vamos dizer, mais etérea, que é a coisa do som, que é a coisa da música, que não são coisas muito físicas, palpáveis, a empresa é a coisa que te traz para o chão, é a sua necessidade de ter horário de trabalho, de se organizar, de se estruturar, para poder, inclusive, ter certeza do que você é capaz de fazer. Porque você, trabalhando ou como freelance ou em casa, você nunca sabe de verdade, você não tem muito limite do que é o seu trabalho e do que é você mesmo, né? Do que é a sua própria produção, a sua própria... o que você faz, né? Então, quando você delimita o escopo de uma empresa, você também se coloca no que hora que eu chego nessa empresa? O quanto tempo que eu estou dedicado a ser uma empresa para atender as outras pessoas? Né? Eu sou músico o tempo todo, mas em quanto tempo eu estou disponível para as pessoas, para colocar a cara, para divulgar o que estou fazendo, né? Então, a empresa é a maneira de você, eu acho que em qualquer profissão, você descobrir de verdade qual é o seu tamanho, qual é a sua capacidade. No nosso caso, que é uma empresa de produção, qual a sua capacidade produtiva, né? A empresa que nos deu isso. Mas eu acho que é mais fácil a gente ir falando, porque senão eu me estendo aqui. Bacana. Maravilhoso, nossa, que experiência legal. Assim, eu tenho 1 trilhão de perguntas, eu não sei nem por onde Por favor, eu acho que começa pela número 1. Respondendo. Olha, muitos assuntos assim que eu acho que para mim e para o Rodrigo são coisas novas. Então, assim, primeiro, eu gostaria de saber
Como é o processo da criação dentro da empresa? Uma pessoa pensa no áudio, a outra pensa na imagem, todo mundo faz junto, uma pessoa cuida de cada cliente. Porque, por exemplo, eu fico imaginando como vem essa criatividade, né? Como vocês chegam no resultado tão bonito quanto chega, né? Os processos que a gente viu no site já realizados, né? Conta um pouquinho desse processo produtivo para a gente. Tá. Acho que eu posso começar isso, até porque, pela ordem que as coisas acontecem, o Rogério, como trabalha na finalização do áudio, né, na maioria das vezes, quase sempre começa com a parte da criação musical primeiro. Mas, assim, a gente não faz imagem, a gente faz música para imagem, né? Então, o nosso trabalho de criação sempre está vinculado à criação de alguém. Na maioria das vezes, os diretores, os bons diretores, sabem o que pedir, sabem o que gostam, sabem o que precisam, ou sabem te dar umas diretrizes da emoção que eles gostariam de passar, ou de que maneira que eles gostariam que aquele filme parecesse, né? Então, a criação dentro dessa esfera do trabalho, da produção, vamos ser um pouco mais específicos, da produção publicitária, que é o carro-chefe financeiro da produtora, né? Ele quase sempre vem a partir de uma solicitação de um cliente, né, que quer expor seu produto, da agência que cria o conceito para esse produto, do diretor do filme, que cria o conceito do filme, realiza o filme, e a gente entra nessa etapa. E depois dessa etapa, aí vai para o Rogério, que aí o Rogério faz o som ficar bonito, soar bem no ar, as coisas ficarem né? Porque não adianta você põe essa música, tem o cara falando, tem o som do ambiente, tem o tráfego, tem o ruído que tem, ou não tem ruído nenhum que precisa ser colocado. E aí, isso tudo vai para a mão do Rogério. É isso aí. A gente acaba ficando, Aline, assim, bem no final da cadeia produtiva, né? Então, foi isso como o Luiz falou. Então, tem uma ligação de cliente com agência, e aí se desenvolvem os conceitos, e posteriormente isso é transformado num filme, ou então numa peça sonora, de repente, vamos supor, se ela vai vincular no rádio, por exemplo. A partir disso se faz essa criação. Então, como o Luiz disse, às vezes não, na maioria das vezes, grande maioria, esmagadora das vezes, a gente recebe um briefing, então, que vai nos dar a diretriz, o caminho. E aí, baseado nisso, a gente faz toda essa criação. Então, se a coisa é, sei lá, uma animação divertida, essa música, ela vai ter um quê divertido, animado, meio tentando te levar para uma coisa de desenho animado, e assim como, eventualmente, os efeitos sonoros que vão ser utilizados na peça. Vão ter esse sabor também, assim, meio cartoon, meio desenho. Agora, se é um filme, por exemplo, que está falando de um assunto, de um problema, sei lá, um problema social, sei lá, qualquer coisa pode acontecer, uma campanha, de repente, sei lá, de alguma coisa que precisa criar determinada emoção. Então, com certeza, essa música, esses efeitos sonoros, toda essa ambientação, ela vai procurar levar para esse lado, né? Você não põe um barulhinho esquisitinho, quick, não, numa cena da pessoa chorando lá, fica uma coisa bizarra. Então, você tem que ter uma sensibilidade e saber o que escolher. E aí tem esse último passo que o Luiz citou, que é da finalização total. Então, para que mídia isso vai veicular, né? Isso vai passar num cinema, isso vai passar numa televisão, isso vai passar num canal de internet, vai ser um streaming, vai passar no rádio. Tudo isso a gente tem, como diria assim, nichinhos, caixinhas diferentes, porque cada uma dessas mídias, elas têm tamanhos diferentes e elas precisam ser encaixadas bonitinho, e esse é o nosso processo. Então, depois de toda essa criação, tem essa finalização, essa esculpidinha no negócio para entrar bonitinho no final. Bem legal. Maravilhoso. Eu não entendo absolutamente nada, então eu acho tudo muito bacana, porque a gente não pensa nisso. Eu, pelo menos, não penso nisso. É uma coisa que para vocês é tão óbvia, né? E para mim, por exemplo, você está assistindo um filme, você está assistindo uma propaganda, aquilo te causa um sentimento por causa de vocês, né? Vocês fizeram aquilo acontecer. E eu sou apaixonado por filmes, gosto demais.
E uma coisa interessante que o Rô citou, que vem da produção de coração, de alma, né? Isso vem de dentro de vocês para fazer essa criação, né? Fazendo uma pergunta num outro sentido agora, como o que o Luiz disse também, não é palpável o que vocês fazem propriamente dito, né? Qual a dificuldade que se tem? Porque assim, eu penso que tem que ser criativo 100% do tempo. E quando não se acorda criativo assim? E aí? Também penso nisso. Uhum. Sei lá, eu posso continuar pegando esse gancho da coisa criativa. Como qualquer trabalho, né, eu acho que quando você não sabe muito bem o que é aquilo, a gente fantasia um pouco, né? Então, um pouco você, nossa, deixa eu sentar embaixo da macieira, ver se, né, se pinta uma ideia, né, assim, se vem uma brisa, né? Então, tem esse lado romântico. Tem o outro lado que é você aprender muitas técnicas, né? Às vezes, o que o filme precisa é ser muito barulhento, é chamar atenção. Não percam, é agora por apenas R$ 2,90. Vamos falar de um trabalho que a gente faz praticamente diariamente, que é lojas americanas, por exemplo, né? Que legal. Vamos combinar que a dose de inspiração e sensibilidade necessária nesse momento, ela é tranquilamente substituída por uma técnica, né? E essa técnica inclui o locutor na entonação certa, o locutor que sabe pegar, né, a emoção dele, nesse caso, é estimular, é fazer a peça chamar a atenção, é chamar as pessoas para que comprem, para que gostem, para que escutem aquilo. Entra na área do Roger também, eu vou pontuar isso, entra o preço, eu tenho que chamar a atenção do preço. Então, vamos dizer que nesse momento, essa inspiração toda, ela é substituída pela técnica. E às vezes no próprio trabalho mesmo, você fala, nossa, eu preciso de um piano fazendo acordes doces para que o filme tenha uma atmosfera suave. Isso também depende do aprendizado de uma técnica de composição, né, do seu conhecimento do instrumento, do tipo de sonoridade que leva a isso, né? Então tem uma parte de inspiração, mas o próprio Beethoven, ou não sei, ou alguém da internet falou que é 10% inspiração e 90% transpiração. Não sei se foi o Beethoven ou o Einstein, né? Deve ter sido a Cecília Meirelles, né? Mas na verdade é isso mesmo, né? Você tem muito disso, você ter as técnicas e ferramentas, né? Às vezes são ferramentas emocionais mesmo, né? De saber qual que é a base de você usar a música para alegrar, usar a música para entristecer ou para refletir, ou estimular uma campanha para que ela venda muito, né? Então, é uma mistura disso tudo. Mas existem esses momentos, sim, de eu vou passear no campo porque, puxa, eu estou com uma cena linda, maravilhosa do filme e vai me ajudar muito se tiver realmente uma inspiração além do que eu saber que música caipira ou música sertaneja é feita dessa ou daquela forma, né? Mas em se tratando, vamos dizer, da empresa, o que mais exige da gente é que a gente trabalhe, saiba as técnicas, né, esteja apto a fazer, do que exatamente ter grandes inspirações para peças muito criativas, ou não que isso não faça parte do nosso né, da nossa vida, no nosso imaginário, né? A gente vive fazendo coisas que não tem nenhuma relação com o nosso trabalho, né? Que seja para a gente mesmo, para amigos, para o disco que você imagina que vai vender milhões e vai ter milhões de fãs gritando o seu nome. Isso continua acontecendo com a gente, né? Junto com as técnicas e essa pequena inspiração que a gente precisa para fazer, vamos dizer, os trabalhos pagos, né? Dá quase para se dizer assim. Perfeito. Rogério, você quer completar alguma coisa? Podemos passar para a tua pergunta? Só para, acho que, finalizar essa coisa da técnica, ela também nos ajuda bastante, porque a gente tem um inimigo, muitas vezes, que é o relógio. Então, você tem que entregar amanhã.
Amanhã, deadline. se vira, você tem que entregar amanhã. Então, nessa hora, realmente, uma técnica apurada, ela fala tão alto quanto, ou de repente até um pouquinho mais alto que a inspiração, né? Do Mas que acho o que é. passeio até a macieira. Você se imagina, espera aí, eu andei nas macieiras, é esse o acorde. Ai, demais. Ó, só complementando, eu já presenciei você finalizando um trabalho no carro na rodovia. Ai, que chato, só para deixar inveja. E guiando. Eu vi acontecer. Pois é, Demais. você lembra, Rô? A gente estava atravessando o estado, né? Atravessando São Paulo, Mato Grosso, para no meio da ponte, abri o laptop no carro, fiz um hotspot no celular, baixei o filme, mixei, enviei. Bora, agora vamos almoçar um peixinho. É mentira, não é possível, cara. Você tava com o mouse na porta do carro, cara. Impressionante. Então, eu vi. Eu já finalizei trabalhos assim, de histórias inusitadas, assim, outros fuso horários. Daqui a pouco eu tô interplanetário. Um pouquinho. Mas é Gente, bem essa é legal. a minha próxima curiosidade. Eu queria falar um pouco dos cases, porque assim, eu fiquei encantada em saber que vocês fizeram Castelo Rá-Tim-Bum, fizeram, né, o Menor Aprendiz, né? Tem vários cases legais de vocês. Então, assim, eu queria que vocês ou mostrassem ou falassem o processo criativo de algum, como foi, contasse a vivência pra gente, né? Pra gente poder saber. Então, assim, tem coisas que eu acho muito legal que ficam muito na memória da gente. Igual o Castelo Rá-Tim-Bum, a nossa cidade é totalmente apaixonada por esse programa. E com certeza a gente lembra. Então, conta um pouco, ou conta um exemplo que foi um processo mais criativo ou um processo que foi um pouco mais técnica, para a gente poder ver isso. Olha, o Castelo, que você deve imaginar, na época eu nem tinha a Juque, né? O Castelo eu produzi em 93, a Juque em 95, mas foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz sozinho, sem produtora, né? Eu, na ocasião, eu trabalhava numa produtora fazendo publicidade já. Mas eu não sei se você viu aquela exposição que teve há um tempo atrás no Memorial. Então, dá para falar só desse processo durante 40 minutos, então eu vou tentar reduzir bastante. Mas, vamos dizer assim, ali foi um grande trabalho em equipe, uma equipe maravilhosa, com um cara genial na ponta, que é o Cauã Burger. Eu fui um dos compositores, né? André Abujanra, Hélio Ziskindi, Paulo Tati, Arnaldo Antunes, tem uma quantidade enorme de gente envolvida, né? Eu tive uma parte grande porque eu fiz, junto com o André, a parte dos personagens dentro do castelo. Então você lembra que acontecia as cenas dentro do castelo e tinha os quadros que às vezes levava para fora, abre uma portinha, rola uma coisa. Esses quadros tiveram outros autores. Todas as músicas dentro do castelo fomos eu e o André que fizemos. Depois de um momento o André foi para um outro trabalho, eu continuei fazendo sozinho. Então, em termos de quantidade, foi um trabalho muito grande. Foi um trabalho também de aprender a fazer isso, né? A gente não tinha equipamentos de sincronização, né? Que hoje o Rogério consegue imaginar o que é você fazer o famoso soltar no dedo. Vinha uma fita VHS com o programa, eu soltava a fita, apertava a tecla no computador e ia marcando os pontos. Então, toda hora que eu ia tocar, eu tinha que ir no dedo, vendo que hora que a coisa ia parar naquele ponto e ficar ouvindo várias vezes e corrigindo até as coisas estarem no lugar. Aqui agora é o tema do Nino, então fiz o tema do Nino. Então agora corta e entra o tema do gato. Né? Então, aí eu tenho que fazer essa adaptação ou criar no momento. A gente não fazia a menor ideia de como fazia isso. Né? A ideia de ter um tema que acompanha o personagem, vem, não é meu, de muito tempo. Você pega o Pedro e o Lobo, do Prokofiev, né? Essa ideia de você ter uma música que acompanha o personagem, tenta representar o personagem, isso vem de muito tempo. Agora, como fazer isso dentro de um programa, você não sendo compositor ainda, estava aprendendo a ser um compositor, né? Era um aprendizado o tempo todo. E aí também, junto com isso, o aprendizado da técnica, né? Eu não sabia na minha cabeça que existia um profissional como o Rogério, por exemplo.
Ou imaginava, claro, em grandes filmes, mas para mim era, te dá o filme, você entrega o filme inteiro pronto, com todos os ruídos, com toda a música, e com o diálogo mixado, e entrega, né, essa era a ideia. A gente não tinha essa ideia de uma cadeia de produção. O produtor pegava aquilo, fazia na casa dele e entregava, era isso. Foi, de uma certa maneira, foi uma coisa feita de uma forma amadora, mas a gente não percebia o quanto aquilo estava sendo importante e até que tinha ficado legal pra caramba. A gente não tinha muito essa noção, sabe? Era, é desse tamanho, é um programa, quando vi a gente está ganhando um prêmio de programa infantil em Nova York, Demais. Um prêmio mundial. Você fala, caralho, então deu certo, era daqui mesmo, né? Mas era muita experimentação. E eu imagino, inclusive, que nesse momento, esse conceito de você se inspirar, ou de você imaginar que aquilo vai funcionar, está além da técnica, porque a técnica teve que ser aprendida durante. Puxa, agora eles estão dançando uma coisa clássica. Porra, eu toquei no Orquestra Jovem, algumas coisas clássicas, mas eu nunca tinha composto uma coisa clássica. Então, bora compor uma coisa clássica. Pela primeira vez a música já entra no programa e vai para a televisão. Então, tem um tanto de você ouvir hoje e falou, pô, que legal, eu tinha umas ideias. Né? E outra que é o tempo ter feito isso com a obra. Né? Isso é uma coisa muito legal. É uma coisa que a publicidade frustra demais, né? Você fica alguns meses no ar, né? Algumas poucas coisas conseguem realmente marcar, mas desaparecem, né? Você não sabe onde estão, não sabe quem fez, não tem absolutamente crédito nenhum, né? Então, o trabalho de televisão e também o trabalho infantil, né? Ele carrega uma leveza assim que me atrai até hoje. Até hoje eu continuo envolvido com projetos infantis também, até por causa disso, né? Então, esse trabalho, particularmente, o Rogério não participou. O Rogério entrou na JUC 11 anos depois, ele devia ser muito jovem nessa época. Opa. Em 1993, o Rogério só andava de skate, ele era a fadinha na época. Perfeito. Nossa, que história maluca. Nossa, gente, muito tem legal. Muitas histórias, o Castelo tem 1 milhão de histórias, mas realmente eu sou apaixonada. É um assunto à parte. Eu fui nessa exposição e para mim foi um mergulho dentro do castelo. Para mim foi realmente apaixonante. Cada área, cada ambiente, né? Parecia que engolia a gente, sabe? Nas imagens. Foi muito legal eles terem refeito o cenário ali para as pessoas visitarem, né? Achei demais mesmo. Lindo. Eu também. Rô, você contaria um case seu aí também engraçado, criativo, sei lá, que você manda case aí? engraçado, criativo? Algo que você acha legal pra contar aí. Deixa eu pensar, agora você me pegou aqui de surpresa, não estava esperando essa, mas... Não tem problema. Roger, um exemplo de uma coisa que você participou de forma muito importante, a instalação do Museu de Futebol, por exemplo, né? Que é uma coisa é verdade. Que sai tão fora dos trabalhos normais, né? Que maneiro! Sim, fazer o Museu do Futebol ali foi uma aventura, assim, pra gente, porque, além de tudo, assim, eu diria que foi como ele é uma instalação, ele é muito maluco, porque você tem uma coisa, assim, totalmente... sei lá, disrupta com a coisa, porque você não entra é diferente de você entrar num cinema ou num teatro e ver alguma coisa, né? Porque as salas, elas estão lá, elas são dinâmicas e todo aquele som teve que ser desenhado dessa maneira. E a gente, então, às vezes, de repente, você tinha um som que estava num lugar, e aí, de repente, tem um telão que acende num outro lugar, com uma outra torcida gritando, e aí, então, você tinha que ter um som direcionado lá numa outra caixa. Então, foi realmente uma coisa bem maluca que a gente fez, e teve um resultado muito legal. A gente teve, inclusive, assim, sessões de gravação, onde a gente cantou os hinos das torcidas para somar com toda essa... com todo esse barulho, porque a gente recebia, às vezes, imagens de arquivo, e eles falavam, puta, a gente precisa engrossar esse caldo, né?
Então, pô, foi mó barato. A gente teve até um dia que teve uma sessão de gravação com um monte de gente. A gente chamou, inclusive, pessoas que não tinham nada a ver, tipo, o cara que trabalhava no prédio e que era apaixonado pelo Corinthians, e aí foi lá e gritou, Corinthians! Aí o cara, a minha voz tá no museu eternizada gritando, Corinthians! Aí você fala, é uma coisa muito legal, porque é o que vocês até falaram anteriormente, a gente, graças à técnica que a gente adquire, muitas vezes a gente acaba, eu me pego nisso, né? Às vezes acaba perdendo o feeling, então às vezes eu tô vendo alguma coisa, assim, uma cena, um filme, alguma coisa, eu falo, já sei o que o cara fez, ele botou um ruído assim assado, e não sei lá, que sem graça. Então isso também acontece, mas assim, a pessoa que é um cara leigo, por exemplo, que não tá dentro do negócio, mas apaixonado por futebol, o cara vai lá e ele põe um coração naquilo, e isso só traz benefício para o trabalho final, fica de verdade, apesar de ter sido de mentira, né? A gente gritando lá, vai Corinthians, não era o cara gritando vai Corinthians, mas era um cara corintiano que estava lá gritando, assim, sério, foi realmente uma experiência muito legal mesmo. Só um detalhe sobre isso, né? Que vocês devem imaginar, a gente não chamou uma torcida para cada time, né? Então a gente juntou uma turma para gravar todas. Então você imagina que esse cara que falava vai Corinthians, e na hora ele. Palmeiras. Gente, pra fazer o cara gritar, né? Exatamente. Vamos aí, caramba! Isso aqui é trabalho. Nossa, tudo bem, o Goiás, todo mundo ia cantar na boa. Agora, quando pega aquele time que você odeia, aí você tem que. Tem que dar seu melhor também. E o pior é o making off, né? A cara do cara lá gritando assim, né? Que barato. Pessoal, mudando aí talvez o fio da meada, mas é interessante também, a gente está aqui para isso. Dentro da empresa, certo? Do ramo do negócio de vocês, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram? Seja buscar clientes quando se estava começando, né? Quando se tem um mercado é um pouco diferente, quando já está no mercado, mas o quê? Buscar clientes, buscar parceiros, como o Luiz falou que acabou conhecendo o Rogério e tudo mais, funcionários. Qual que é a maior dificuldade que vocês se deparam aí? Nossa, acho que essa é bem fácil, né, Roger? São clientes, porque é um trabalho extremamente especialista, né? Ele é para muito pouca gente. Ele é para as pessoas que trabalham na agência, na parte da criação, no diretor de filme, no produtor de filmes. Então, você pega o mercado inteiro que existe. Quem produz filme, quem fala sobre filme, quem tem dinheiro para gastar em filme, quem contrata uma produtora para fazer som no filme, então você reduz para muito poucos clientes em potencial, né? Tá falando muito pouco assim, porque qualquer, né, a minha namorada que faz yoga, ela põe um anúncio para 1 milhão de pessoas, né? E tem muito mais que isso para ser cliente. A gente é dezenas de milhares, então para você buscar um cliente diferente, um cliente novo dentro de um mercado que a gente já conhece há muito tempo, é uma tarefa difícil hoje. Apesar de toda a nossa história, de nosso tamanho, é uma coisa, ainda é a parte mais difícil do trabalho, né? A gente faz isso através dos nossos contatos pessoais, através da rede, através de atendimento, através de contato direto, através de visita em agência, mostrando repertório, mas é, sem dúvida, a parte mais difícil do trabalho da empresa. Não é a parte mais difícil do processo de produção ou do processo criativo. No processo empresarial, a conquista de novos clientes é o nosso maior desafio. Acho que você concorda, né, Roger? Não, sem dúvida. Porque não tem como, você precisa sempre renovar, você precisa sempre ter uma coisa nova, e também um cliente novo te traz também uma nova técnica a ser aprendida, uma nova inspiração a ser desenvolvida, e eventualmente você acaba até criando
uma coisa que pode ficar para meio que para a história, vamos dizer assim. Quem não lembra de, sei lá, várias propagandas, alguma música da propaganda que fica, ou alguma chamadinha sonora, e tudo isso acaba sendo, como eu diria, acaba se tornando o cerne mesmo do trabalho, né? Então, o cliente novo, ele é sempre um obstáculo que a gente tem que estar constantemente ultrapassando. Tem que sempre buscar uma coisa diferente, sempre aprimorando aí como fazer, né? Legal. O Luiz comentou que ele gosta, né, de trabalhar com essa parte da parte infantil. Eu vou falar muita verdade. Tudo que vem na minha cabeça relacionado a essas coisas é infantil. É aquela parte do Rei Leão, com a árvore e o sol no fundo, e começa é o Castelo Rá-Tim-Bum, é o Lucas Silva e Silva falando, né, o mundo da lua, não sei o quê, aquele trecho, aquele som. Essas coisas infantis ficam gravadas, pelo menos na nossa cabeça, elas marcam. Então, a minha pergunta é, quando você está desenvolvendo esse processo criativo, a sua parte artista, você acha que ela te qualifica para fazer uma coisa mais robusta, mais legal, para essa parte da criatividade, né, da produção? Você acha que ela te influencia ou não? Acaba que você consegue fazer algo assim? E na hora que você está fazendo, você pensa, eu vou fazer desse jeito porque remete a isso, pensando na criança que vai eternizar, igual nós temos eternizados algumas coisas? Como é isso? Olha, eternizar é maravilhoso, sem dúvida que eu acho que todo mundo que faz qualquer trabalho de criativo imagina que isso poderia acontecer num dado momento, né? Agora, a outra parte que você falou, é fundamental que você tenha o conhecimento para desenvolver isso. Não é um acaso, né? Eu vou fazer qualquer coisa que em algum momento ela vai dar certo. Você como produtor, como compositor, você tem uma história toda da música, ou da animação, ou de filmes, nos quais você vai aprendendo o que funciona e o que não funciona, né? Ou você tem uma célula, um nome de alguém, e aí você imagina, nossa, qual a melhor maneira de cantar isso? Nino, poderia ser outro jeito, mas são duas sílabas, uma coisa, fica uma coisa curtinha, isso deve marcar. É um pouco o que a gente também pensa na hora de fazer um jingle, né? Mas assim, de verdade, você não sabe se aquilo vai chegar nesse objetivo, mas você usa o que você sabe com essa intenção, né? Você espera que isso aconteça, né? A gente fez o Aprendiz, né? O pam, 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 e isso depois virou a marca do cara ser despedido. E isso é uma coisa meio engraçada e meio estranha, porque ela é positiva por você ter conseguido fazer uma marca que marcou, e outra pelo que aquela marca representou para alguns, né? Que a pior coisa que o cara poderia ouvir é a vinheta de ser despedido. Um mau momento. Né? Agora, eu não sei, o que a gente sente ouvindo Lojas Americanas. Olha, nossa, quanta gente comprou sabonete, papel higiênico, pensando na musiquinha que eu fiz. Então, assim, né, você sempre espera que isso marque. Na criança, quando a criança está vendo a animação, sem dúvida marca da maneira mais bonita. Mas no meio disso tem coisa muito feia, que é um grande anunciante usar isso como forma de gravar na cabeça da criança a figura do Ronald McDonald. E as crianças conhecem muito mais essas figuras e esses símbolos vendidos para a criança do que grandes artistas, do que grandes músicos ou grandes figuras que ela poderia imaginar. Então, sem dúvida, a coisa tem os dois aspectos. E o aspecto da criança gravar muito as coisas é para a gente tomar o maior cuidado e fazer com o maior amor, porque realmente grava e muitas vezes numa ocasião que a criança nem percebe que aquilo está acontecendo, né? A gente não percebe, mas aquilo fez parte da formação de muita gente, né? Então tem uma responsabilidade que vem junto com isso, que na verdade
É Peter Parker, a gente só descobre depois, né? A gente só descobre depois, assim, que é, né? É um grande poder, né? Que você não sabe que tem, né? Mas de ficar gravado na memória de muita gente durante muito tempo é uma coisa bacana e amedrontadora por outro lado, né? É uma coisa que você fala, uau! Maravilhoso, é isso aí, porque está eternizado, né? Fica eternizado. Perfeito, nossa, outra coisa que eu nunca tinha pensado, né? Você faz pra A e de repente vira Z de uma maneira muito marcante, atinge o ápice do trabalho, que é marcar de uma coisa totalmente diferente. Nossa. Ou aquela coisa que ninguém mais aguenta ouvir, credo, que horror. Quem que fez isso? Vou matar. Puta, né? Perfeito. Isso. O Tiago, né, o outro produtor, o outro sócio, né, somos sócios, eu, Rogério e o Tiago, ele compôs aquela vinhetinha que toca quando você pega dinheiro no banco 24 horas. Então é aquele pam-pim, pam-pim, sabe um sonzinho que toca? Essa, pam-pam-pam, é isso aí. E é engraçado porque você fala, nossa, você acaba criando uma coisa que vai estar na memória das pessoas, linkada ao ato delas tirarem dinheiro no caixa. É outra coisa para você. Você fala, cada vez que você ouve aquele barulhinho, você sabe que a tua conta está diminuindo. Você está fazendo todo mundo se sentir mais pobre. Toda vez que escuta a sua música. Mas também tem o outro lado, Luiz, a gente tem que pensar que a gente também tem o outro lado, que é o seguinte, imagina o cara tá naquela situação que ele precisa comprar aquela coisa e ele tá sem a grana, e a hora que sai aquela grana e toca, o cara fala, agora eu vou conseguir, cacifa! É verdade. Então, tem todos os lados. É muito louco. A coisa pode ir para cima ou para baixo. Mas é muito legal esse aspecto que você chamou, Aline. A música, o som em geral, né? É uma coisa que tem ela entra, ela grava, ela começa a fazer parte da sua memória e você não percebe que isso aconteceu, isso acontece automaticamente, né? Não expõe, né? Você não precisa, você só conseguiria boicotar se você tampasse o ouvido, mas só por ouvir você ganha uma memória, uma informação. É super interessante isso, super interessante. Muito, eu tenho essa curiosidade desse processo. Você escuta de criação, aquela coisa, né? nossa, já te leva, te traz a memória toda daquilo só por um trechinho, uma coisinha que você ouviu, né? É muito legal também, é muito legal fazer isso. Também, isso me encanta. Pessoal, já vamos nos preparar aí para o encerramento, né? Infelizmente, porque, nossa, meu, que legal ouvir vocês contando, tem muito assunto, sem dúvida. Tem muito. Se começar a abrir o baú... Nossa, que legal. Os causos, né? Nossa Senhora, são décadas de causos. Então, já nos preparando aí para o encerramento, né? Eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Até onde a Juki vai? Até onde ela vai buscar? Não sei se vocês já fizeram vendas, se eu posso dizer assim, vendas de trabalhos de forma internacional para outros países, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a ideia para os próximos passos aí da empresa? Quer começar? Deixa eu começar. Acho que são duas coisas assim, um pouquinho distintas. Sim, a gente já fez coisas internacionais. Às vezes a gente faz internacionalização, que é o reverso, né? Então a coisa que estava lá fora, uma propaganda ou um filme, alguma coisa que está lá fora, e aí a gente precisa nacionalizar a campanha. Então troca-se algumas coisas, às vezes a gente precisa fazer dublagens, assim, vou usar esse termo dublagem assim, né, para facilitar, mas, por exemplo, por vozes nacionais, em coisas assim, e também já vendemos coisas para fora. A gente já fez coisas para a Apex, por exemplo, que é uma coisa mundial, assim. A gente fez um trabalho legal na época da Copa do Mundo com a Apex.
a gente chegou a fazer também, às vezes, me lembro de ter feito propagandas para... a gente fez uma para um condomínio residencial que era em Angola, então você faz uma propaganda em Angola também. Verdade, a gente fez quando a Pastelândia foi para Angola e a gente que fez a trilha. Inclusive, Luiz, foi super legal esse trabalho, você se lembra? Porque era um filme que era assim, era um filme todo editado, com um monte de edição rápida, dos caras na cozinha preparando o pastel. Então o cara cortava o repolho, abria a massa, fazia assim uma coisa maluca assim com a comida. E foi muito engraçado porque eu lembro que eu precisava ter eu tinha um som assim que o cara pegava assim, era uma coisa, não sei, era um negócio recheado assim. E foi muito engraçado porque eu fiz uma comida na minha casa e aí eu espetei o microfone e aí eu gravei eu cortando o pimentão recheado com carne, assim, e aí eu coloquei na cena. Então foi muito louco, assim, sabe? Era uma batucada feita com sons da cozinha. Exato, Luiz, exato. Era isso mesmo. Era o som de era como se os instrumentos fossem... Exato, os instrumentos eram a tampa da panela batendo, o fogo ligando. Exato, então o groove ele ia sendo formado com os barulhos da cozinha. Então o cara cortava lá a massa... Bem legal, verdade. Muito legal, sim. E tinha a segunda parte da pergunta, desculpa, acabei viajando na história do pastel. A gente ficou na parte criativa de novo. Empresarial. Qual que é a ideia dos próximos passos da empresa, né? Até onde a Juki vai? Olha, no que depende da gente, assim, como criatividade, como força de trabalho e como técnica... a gente não tem limite, desculpa a modéstia, somos ilimitados. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. Eu acredito, a gente já até conversou assim em ocasiões especiais de falar, poxa, a gente consegue entregar um produto de extrema qualidade, com altíssimo nível, atendendo realmente às solicitações e fazendo da melhor maneira possível. Então, para onde a empresa vai, eu quero que ela vá o máximo para cima e para frente sem parar. No que depender da gente, eu tenho certeza que não vai ter freio. Tá? Já tive uma ideia, já vamos fazer o jingle aí do pessoal. Né? Já me deu até uma ideia, já vamos fazer um jingle aí, ó, do box de ideias. Não, também. Mas peraí, já pensei, nossa, vamos fazer já o jingle do primeiro foguete chegando em NASA na viagem, já que não temos limite? Eu topo, total. Nossa, imagina! Eu queria fazer uma pergunta, agora que você falou de internacionalização, né? Tanto algo cultural de fora vir para cá, ou algo daqui para lá, né? A gente sabe que tem essa diferença de cultura, né? Tanto político-social, quanto econômica, quanto a maneira de pensar dos países são diferentes da maneira no qual o Brasil lidar. Já teve alguma adaptação que vocês tiveram que fazer porque ou não daria certo naquela cultura ou não daria certo no Brasil por alguma maneira? Olha, eu acho que isso é uma coisa que passa primeiro pelas etapas anteriores ao trabalho de produção de som. Exato. Tanto que o trabalho de produção de som nessas situações ele é chamado exatamente de localização, né? E aí você realmente lida com essas questões de uma coisa que num país ela é dita de uma forma que não basta você traduzir que aqui não vai fazer sentido. Então existe uma preocupação, ou às vezes algumas coisas acabam sendo ofensivas, né? E você não percebe que em outro lugar aquilo funciona de outro jeito. Mas essa questão passa muito mais na agência antes, que habitualmente tem uma agência cuidando desse processo, ou quando é um filme, quando é a dublagem de um filme romântico, né? ou vamos dizer, quando a gente está na área de entretenimento, isso é mais simples de resolver, né? Mas, por exemplo, a gente recentemente se envolveu com os trabalhos de realidade virtual, fizemos uma série de filmes de realidade virtual. E um deles gravado no Xingu, no meio dos índios, né? A gente teve que dublar isso.
E foi muito engraçado. Falou, mas o que a gente vai fazer? Não vamos pegar. São os nativos brasileiros mais nativos do mundo, né? São índios, assim. E como que você faz? Olha, a solução nossa foi: não vamos colocar nenhum nativo de outro país. Você coloca um brasileiro com sotaque. Sem o menor medo. É uma situação perfeita para você ter um sotaque brasileiro. Porque, né, você quer que o cara entenda a sua ideia. Mas eu não tenho por que simplesmente fazer que aquilo soe como ele ouviria. Entende? Então, é um detalhe que deixou a coisa muito mais verdadeira. E engraçado que isso veio, inclusive, quem nos ajudou a dar essa dica foi o próprio locutor que ia fazer a dublagem, e ele é americano. Ele falou, eu acho que vocês deveriam fazer isso aqui com brasileiros e com sotaque, porque esse vai ficar muito mais verdade. Eu falei, nossa, a hora que ele falou, você falou, total. Matou. Se eu ouvisse um documentário, né, de como eram os vaqueiros, os cowboys norte-americanos, eu não ia querer um brasileiro com sotaque do Rio Grande do Sul ou de qualquer lugar do Brasil. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Agora, um brasileiro, um americano que mora aqui e que tem um tremendo sotaque, nossa, eu ouviria isso com... Puta, verdade que esse cara está me falando. Né? Então, isso é uma coisa que... Eu não sei se responde diretamente à sua pergunta, mas a gente esbarrou nisso numa situação que era, vamos dizer, mais entretenimento, era um documentário. Né? Mas não é, quando é uma coisa de venda, de produto, de comércio, o cuidado é muito maior, porque a forma de dizer, às vezes, perde completamente o sentido, e às vezes é entre Brasil e Portugal, porque em Portugal você entra na bicha para pegar o cacete, né? E, não é... E assim, gente, é português, então não é a questão só da tradução da palavra, é da localização, é que português em que local, né? Então é super pertinente o que você perguntou, e eu acho que tem soluções a cada momento mesmo, né? Algumas podem, às vezes a preocupação é um comercial, às vezes o cara quer que o locutor seja britânico, porque ele faz questão disso, né? E no caso de um documentário, de um filme assim, eu acho que você considerar os temperos, né? Os temperos de cada lugar é uma coisa que é de muita importância para os dois lados. Com certeza. Bacana demais, bacana demais. Pessoal, então aí como parte do nosso encerramento, eu queria perguntar diretamente aí tanto para o Luiz quanto para o Rogério, inspiração. Todos nós temos aí pessoas às quais nós nos inspiramos, pessoas, filmes, ideias, momentos, livros, qualquer coisa. O que é de vocês? O que vem na cabeça aí? A primeira coisa que vocês pensam em falar assim, o que é para mim uma inspiração? Olha, o George Lucas. Não é, sem dúvida a gente tem grandes mestres, né? Mas eu acho que mais do que nesse momento citar isso, para mim faz sentido eu fazer uma coisa que eu acho que está fazendo a diferença para alguém, né? Não é só mais um trabalho. Eu gosto muito de pensar isso, eu busco trabalhos que eles me deem uma energia para fazê-los. Né? Então, talvez até por isso que eu tenho me afastado de alguns e me concentrado mais em outros, porque realmente me inspira a fazer uma coisa simples, sincera, do que uma grande produção de um produto que eu não acredite. Então, acho que fui em outro lugar em relação à sua pergunta. Mas é uma inspiração, né? Poxa, como sim, não, sem né? Dúvida. O motivo e o foco do que está sendo feito me inspira mais do que citar um grande compositor de trilha, alguma coisa assim. Perfeito. Mas é isso. Pô, eu tenho quase certeza que o Roger comentou agora sobre o Jorge Lucas, que ele está envolvido numa produção, que é uma produção da JUC, mas essencialmente vai ser um trabalho do Roger, que ele está fazendo o som do Mundo Proibido, que é um longa de animação em 3D, a coisa mais sofisticada que vocês com certeza já viram produzida aqui no Brasil. Então, e a referência do Roger para isso é
Lucas Artes, Lucas Filmes, Jorge Lucas, os sons do Jorge Lucas, o estúdio do Jorge Lucas. THX. THX, né? É isso aí. Skywalker Ranch, né? É isso mesmo. É o estúdio deles, né? Que chama. É isso aí. Show de bola. Demais. Bem por aí Gente, mesmo. ficou muito legal. Nossa, hoje a nossa conversa foi super, assim, cheia de conteúdo riquíssimo. Vocês são super inteligentes, super criativos, super top na área de vocês. Eu fiquei, assim, encantada, de verdade. Hoje a gente falou de muita coisa legal, né? Nós falamos dessa parte de produção, falamos da criatividade, a gente falou, né, às vezes, do que o mercado pede e do que a gente gostaria de criar, né? Que tem essa necessidade, né, de vender, de comercializar, do capitalismo, mas também tem a criação, né? Tem o sentimento. Eu gostei muito de ouvir disso também, das experiências que vocês tiveram, que os caminhos abriram para que as coisas foram acontecendo mesmo, né? E vocês se especializando durante o caminho. Então, isso para mim foi muito legal, porque vocês não começaram 100% moldados, né? Não. O caminho moldou vocês. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí uma dica rápida, cada um de vocês, para quem quer seguir o mesmo caminho que vocês, né? De criatividade, esse mundo legal, que é um mundo que a gente eterniza e sente também, né? E eu gostaria de agradecer, muito obrigada de verdade por terem participado, né, Rodrigo? Eu fiquei, assim, encantada com vários conteúdos legais, porque eu gosto muito desse mundo, eu sou muito mais de humanas, de conteúdo, de artes, eu adoro. Então, eu agradeço o tempo de vocês e a entrevista. Eu, com certeza, marcaria até outra entrevista, porque tem muito conteúdo legal. Dá para fazer uma por semana. Fica aí aberto. Opa! Fica aí aberto para a mensagem de vocês, para quem quer seguir o mesmo caminho. Beleza. Fiquem à vontade. Pode ir, Luiz, vai lá. Sim, é sempre engraçado essa coisa das últimas grandes palavras, né? Mas eu acho que às vezes as coisas vêm a partir de um acaso, mas sem dúvida eu acho que as melhores coisas vêm a partir de um sonho, de um desejo muito forte, né? Mas da mesma forma como a gente comentou a respeito da inspiração, não basta, né? Você tem que aprender a se estruturar, você tem que aprender a fazer planilha, você tem que aprender a colocar as coisas no papel, você tem que organizar os seus contatos, você tem que saber com quem se falou e com quem você não falou, você tem que saber qual é o seu discurso, você tem que saber dizer o que você sabe fazer. Tem muita coisa para começar, né? Muita coisa que entra nesse começo, que é além daquele, acredite no seu sonho, né? Motivação. Isso é um pouquinho, isso é um pedaço. Claro que tem que ter, senão você não faz nada. Mas você se estruturar, você ser organizado e você tentar olhar as coisas um pouco além do que só o que você gostaria, eu acho que, para resumir numa frase, é a dica que eu daria para qualquer pessoa que fosse fazer um negócio. Sem dúvida que tem que ter o desejo, tem que ter a inspiração, mas você tem que se estruturar. Se você não sabe muito bem algumas coisas, faz um curso no Senac, não sei administrar, faz um pouco de administração. Não sei fazer planilha, aprende a fazer planilha. Fica aí. Eu acho que é por aí mesmo. Eu concordo totalmente, Luiz. A gente volta até no papo que a gente começou lá atrás, falando que era, sei lá, não lembro o número agora, 10% de vontade e 90% de suor. Então é por aí. Eu acho que os 10% da vontade fica nessa coisa aí do sonho, daquela coisa que você busca, né? As coisas mais passional até, eu diria, e essa outra parte que tem que ser gigantesca, que é o braço de ferro ali mesmo, fazer força, pegar na ferramenta, aprender a usar, e se você não tiver essa ferramenta, arrumar essa ferramenta, e depois você aprender a usar essa ferramenta, e tudo isso se encaixando. Acho que essa é a grande jogada, é uma coisa dupla, uma via dupla, assim, você tem que ter sempre essas duas coisas caminhando junto. É isso aí, dicas riquíssimas. Então, muito obrigada, meninos. Obrigada, Rodrigo. E valeu, pessoal. Até a nossa próxima entrevista. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Aline. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Sem dúvida, se em algum momento quiserem que a gente volte. Com certeza. Não, o convite já está feito já. Legal. Aí a gente pode pegar um tópico específico e
destrinchá-lo, assim, Destrinchar. contando